Estamos recebendo agora também o senador Randolfo Rodrigues, líder da minoria no Senado. Como vai, senador? Boa tarde, seja bem-vindo. Vitor, Paulo, Kim, que também está participando do programa. É um prazer estar falando com todos vocês. Ô senador, o senhor teme pelo próximo nome escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro? O que tudo indica, né? A gente tem falado isso aqui, o próximo ministro deve sim ser alguém alinhado ao presidente Bolsonaro naquilo que se refere ao coronavírus, né? Deve ter um pensamento mais próximo do presidente do que tinham o ex-ministro Mandetta e agora o ex-ministro Taish também. Ambos não tão alinhados com o presidente. O senhor vê com preocupação a possibilidade da nova escolha, a possível nova escolha do presidente? A esta altura, eu temo a própria permanência de Jair Bolsonaro no governo. Ele passou a se tornar uma ameaça, não somente para a democracia, mas para os rumos do Brasil, nesse momento para a saúde pública, e em seguida para os rumos do Brasil. Não vai ser possível ele ter qualquer ministro que não reze a cartilha dele. Não vai ser possível ele ter qualquer ministro que não seja opositor da ciência, porque toda a atitude do senhor presidente da República, do começo até agora, foi uma atitude de negação da ciência, de negação dos fatos, de subestimação da gravidade da pandemia. Lembremos das declarações do presidente da República, do começo até agora. Primeiro é que seria uma gripezinha. Segundo, é que já estaria passando. Terceiro, que ele não era coveiro. Depois e daí, que não tinha responsabilidade pelas mortes que estavam acontecendo. O presidente desuniu a nação no enfrentamento da pandemia, subestimou as consequências, sabotou os seus próprios ministros da saúde, seja anteriormente o ministro Mandetta, seja agora o ministro Nelson Taish. E aí não se trata nem de uma coerência ideológica, porque os dois ministros podem ter até posições que na política possamos ter divergências, mas ambos os ministros se baseiam em algo simples, o que está na ciência médica. E a ciência médica tem uma conta direta. Não tem razoabilidade e justificativa as argumentações do senhor Jair Bolsonaro e essa obsessão dele pela cloroquina. Essa obsessão parece que tem claramente outros interesses não republicanos escondidos por conta disso. Porque, veja, em nenhum local do mundo a estratégia do enfrentamento da pandemia tem sido o presidente da República, que não é médico, não é enfermeiro, não é da área da saúde, fazer a prescrição de um medicamento. Em todos os países do mundo, qual é o papel do chefe de Estado, do chefe do governo? Liderar a nação no enfrentamento da pandemia, deixar o enfrentamento por parte dos técnicos, unir os políticos de diferentes vertentes, diferentes posições, seja de direita, de esquerda, seja favorável ao governo, né, e adotar o isolamento social. Todos os países fizeram isso. Os únicos países que negaram isso é a Bielorrússia e o Turcomenistão, que são dois regimes autoritários. O presidente recentemente veio falar do exemplo da Suécia. A Suécia não adotou isolamento social no começo da pandemia, mas logo em seguida adotou. E o não adotar logo no começo, assim como a Itália, teve um gravíssimo custo de mortes de cidadãos daqueles dois países. Nenhum país do mundo, Vitor, Paulo, Kim, tem enfrentado tão mal a pandemia quanto o Brasil. O Brasil tem enfrentado a pandemia dividindo as suas autoridades, criando antagonismos entre seu povo e sem se basear na ciência, né? O presidente ontem levantou crime de desobediência civil por parte de governadores e prefeitos, quando tem mais de 13 mil, podemos estar chegando daqui a pouco, lamentavelmente, a 15 mil brasileiros, 15 mil famílias brasileiras que perderam um ente querido. E o presidente não tem compaixão nenhuma. Então, o meu temor a essa altura é a continuação de Jair Bolsonaro no governo da República. Paulo. Senador, boa tarde. Eu queria entrar num assunto da questão econômica, né? A gente sabe toda essa luta para salvar vidas que está acontecendo no país, os esforços dos governos, enfim.
Mas esse assunto da pauta econômica também envolve vidas, né? Eu queria um pouquinho a avaliação do senhor sobre essa falta de um plano claro de saída disso. As pessoas que nos escutam agora na Rádio Jovem Pan estão, pelo menos aqui em São Paulo, já há praticamente 2 meses de quarentena, né? E não há uma luz no final desse túnel, não há uma mensagem clara, uma previsão, não há nada, absolutamente nada. O que há é o fique em casa e fique em casa. E ao longo do tempo a gente vê as taxas de isolamento social caírem porque a necessidade do bolso das pessoas chega, né, senador? A gente vê a área pública por muitas vezes com seus privilégios mantidos, seus salários intocáveis, mas o povo, a realidade das pessoas que tem que conviver num isolamento social numa casa de 10 metros quadrados, 15 metros quadrados, onde vivem 5, 6, 7 pessoas, é bem diferente. Então eu queria ouvir do senhor como é que o senhor enxerga essa possível reabertura econômica e como que ela poderia acontecer e, principalmente, como é que os senhores, senadores da República, estão atuando para que isso venha a acontecer. Paulo, primeiro eu tenho um acordo com você. Foi criado no Brasil um falso debate, uma falsa dicotomia, um falso antagonismo entre saúde, vida das pessoas e a economia. Vamos primeiro partir do pressuposto. Não tem um país do mundo que vá passar por essa crise sanitária sem impacto para a sua economia. Uns mais, outros menos. A China teve uma retração nesse primeiro trimestre de 4, 5% do seu produto interno bruto. O próprio Estados Unidos está falando de uma retração que pode ser até o final do ano de 5, 6%. A zona do euro todinha está tendo impacto. As avaliações da economia brasileira vão do próprio Ministério da Economia, na hipótese mais otimista, de uma retração de 5, 6%, isso adotado isolamento social ou não adotado, até as avaliações que eu considero mais realistas, de renomados economistas que falam de uma retração de até 2 dígitos, indo de 9% até 11%. Nós podemos ter já em abril 20 milhões de brasileiros desempregados. Só que veja, qual me parece que a receita mais racional e mais razoável? É adotar as medidas de combate à pandemia tão logo, e a medida que a ciência adota é a medida do isolamento social, para o quanto antes sair da crise sanitária e começar a recuperação econômica. Eu concordo com você que, nesse momento, ao invés do presidente ficar insistindo em brigar com os governadores, ele poderia procurar um acordo com os governadores e apresentar um plano para a nação de retomada da economia. Esse plano não está apresentado. Veja, o mundo todo está debatendo, eu inclusive apresentei projeto, aí já respondendo a pergunta que você me fez, eu apresentei nessa semana no Senado o projeto 2622, que apresenta um programa de renda mínima, de renda básica da cidadania permanente. Isso é para ter aqui no Brasil? Não, é porque isso está tendo em todo mundo. Toda a Europa, os Estados Unidos pensam em programas de renda mínima para serem adotados, programas de renda básica para serem adotados em um momento como esse, porque vai ser necessário um aporte aos mais pobres para que os mais pobres possam aportar dinheiro na economia, não somente ele, é necessário também salvar as empresas, e é isso que o governo não tem tido plano desde o início. O Paulo e Vitor, eu sou líder da oposição ao governo de Jair Bolsonaro lá no Senado. Não tem uma medida provisória até agora que eu não tenha apoiado lá, que tenha sido direcionada ao combate à pandemia. Todas as medidas provisórias que tiveram como foco o combate à pandemia, e partindo do decreto de calamidade, eu tenho apoiado. Mas as medidas do governo foram tardias. Foi preciso o Congresso Nacional primeiro definir o auxílio emergencial. O governo não se organizou para pagar o auxílio emergencial. Tem um projeto que foi aprovado no Congresso de apoio às microempresas para salvar nesse período. O presidente da República não se manifestou ainda sobre a sanção ou veto desse projeto. O segundo auxílio emergencial, que foi um projeto de minha autoria, que foi aprovado, só ontem foi sancionado em parte e não sancionado como devia. O Brasil ainda é um dos países do mundo, ainda é um dos países da OMC, da OCDE, que menos tem gasto do seu produto interno bruto no enfrentamento da pandemia. Senador. E é necessário no enfrentamento da pandemia 3 diretrizes: salvar vidas, proteger os mais pobres e salvar as empresas.